poeta e militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, Marcelo Mário Melo, é preso no Recife aos 27 anos e fica 8 anos, 43 dias e 19 horas na prisão. Na praia de Ipanema, Leila Diniz, usando um pequeno biquíni, se deixa fotografar entregando ao sol sua barriga de 6 meses, que é duramente reprimida pela sociedade conservadora, que a acusa de exibição vulgar de um estado de graça que é a maternidade. No estado de do Maracanã, Pelé joga pela última vez na seleção brasileira, que empata em 2-2 e com a Iugoslávia, empata 2-2 para a Iugoslávia, é ovacionado e pauta os noticiários do mundo. Em São Paulo, na região de Perus, é construído o cemitério Dom Bosco para receber cadáveres de pessoas não identificadas, conhecidas como indigentes. Logo depois, passou a receber também os corpos das vítimas da repressão política. Em setembro, em Ibipetum, cidade do estado da Bahia, capitão Carlos Lamarca, líder da VPR, é morto após emboscada montada pelas forças de segurança. Em outubro, eu completei 8 anos, descobri a biblioteca e comecei a levar para casa os livros da coleção Minha Moça. O poeta Pablo Neruda recebe o Prêmio Nobel de Literatura e é consagrado o maior escritor da América Latina. Em novembro do mesmo ano, os Estados Unidos lançam o primeiro processador comercialmente disponível, o Intel 4004, capaz de fazer 1.200 cálculos por segundo. Em dezembro, os militantes do PCdoB no Araguaia se juntam para uma rara comemoração de Ano Novo e, entre cantos e restas, avaliam que em mais 2 anos poderiam dar início à Revolução Popular. Tem algumas coisas que me chamam a atenção. O que eu acho interessante quando você faz isso de abrir cada canto com isso que você acabou de ler pra gente, é que você alterna momentos históricos políticos com momentos históricos culturais e com uma história que é uma história íntima, né, dessa garota que é você, ao mesmo tempo não é você, porque afinal é poesia, é o lírico, enfim, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você vê essa relação no teu livro e na poesia, de modo geral, entre poesia, poema e história. Poema e momento político, poema e fatos políticos, né? Isso no teu trabalho, mas também na poesia que você gosta de ler, enfim, na poesia que você gosta de frequentar. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Política e arte, para mim, e cultura são absolutamente separáveis. Eu acho que a gente está aqui nesse momento é um ato político. Então, essas duas coisas sempre me mobilizaram permanentemente. Tem alguns autores e autoras que dizem que escrevem para si, não estão nem aí para ninguém entender, e que política não tem nada a ver com arte. Eu discordo, eu não sou uma diletante. Eu acho que mesmo quando você não escreve ligado diretamente a um assunto político, este é um ato político, mesmo que seja um ato político individual daquele autor e daquela autora. E eu estou na militância desde muito novinha. Eu militei no movimento de escritores independentes, que tem uma relação direta com a saída do cárcere de pessoas ligadas à cultura, porque nós recitávamos na rua, muito jovens, 15, 16 anos, e recebíamos aqueles que estavam saindo do cárcere e que eram poetas e que iam recitar com a gente, a exemplo do Marcelo Mário de Melo, Célia já está no céu, vários presos políticos são poetas que vinham recitar conosco. Então eu fui me formando nesse espaço-tempo onde a palavra tem esse peso. E eu leio muito esta literatura, sabe? Eu tenho uma formação política com o Gabriel Garcia Marques, eu tenho uma formação política quando eu leio o Zola, eu tenho uma formação política, por incrível que pareça, quando eu leio
Dostoiévski. Aí eu tenho uma formação política enlouquecida com a poesia de Ferreira Goulart. Ferreira Goulart me atravessa profundamente o tempo inteiro. E o Drummond, e a poesia porrada de Cabral. E essas coisas todas foram me formando nesse amálgama. E aí, quando eu abro os cantos com esse caleidoscópio do que está acontecendo no mundo, é porque eu queria imaginar assim, enquanto 69 guerrilheiros do PCdoB, mais outros guerrilheiros camponeses, mais outros guerrilheiros locais estavam lá na luta, isto não está isolado do que estava acontecendo no mundo. Embora pareça que esteja isolado, toda a América vivia algo parecido. Allende é eleito, é deposto e assassinado. No Uruguai começa uma ditadura, na Argentina outra. Ou seja, nós estávamos, neste período, estava se encerrando o armistício do Vietnã, que nada mais é do que um absurdo autoritário dos Estados Unidos. Inclusive, na guerrilha do Araguaia, eles fizeram experimentos lá que usaram no Vietnã. Por exemplo, aquela coisa dos buracos, para botar 50, 60 homens, mulheres presos, torturados, a utilização de formiga e mel, tudo isso foram práticas de tortura, e eu falo disso aqui, que a CIA trouxe e que isso foi utilizado também no Vietnã. Todo mundo diz que não teve napalm no Araguaia. Teve, tem depoimentos que teve bombas. Tem um momento no poema que eu digo, o Vietnã é aqui. Ou seja, esta história toda, e aí eu deixo me atravessar por tudo isso. Quando eu estava escrevendo, eu pensei, eu não posso isolar a guerrilha nela própria. Ela tem que estar ligada com tudo que está acontecendo no mundo, inclusive com a geração desbunde, porque a geração estava desbundando exatamente porque não estava suportando a opressão. Eu falo nisso aqui, é tanto que o Caetano chega e lança seu disco mais complexo, que é Araçá Azul. Que você cita no poema. Sim, que é um disco onde ele simplesmente vai para o estúdio, se tranca com um técnico de som, cria lá, é todo em cima da poesia concreta. Não é que ele não estivesse fazendo aquilo porque não ama a poesia concreta. Ama, mas era um momento que não podia dizer nada. Então a viagem linguística que o Caetano fez foi uma forma de se proteger da ditadura, porque ele tinha acabado de chegar do exílio. Foi uma forma de, a partir do silêncio, ou das entrelinhas da sua verve mais exacerbada, da linguagem, sem criar do conteúdo específico a questão política, era uma resposta dele à ditadura. Então o que eu queria fazer é o seguinte: James Joplin estava lá tomando ácido, tomando heroína, cheirando coca. Esta turma que estava fazendo isso não estava doidona por acaso, era um momento de ruptura, e cada um, e um momento difícil que o mundo vivia. Então, a gente costuma dizer os hippies são despolitizados. É possível que sim, mas a sua verve, a sua forma de estar no mundo também é uma ação política. E o que eu queria era misturar isso, diversos jovens no mundo, cada um à sua maneira, dizendo não aos regimes autoritários e aos sistemas capitalistas do mundo inteiro. Maravilha. Inclusive a barriga de Leila Diniz. E aí, Cida, exatamente isso, né? Eu queria temporariamente sair do livro, especificamente do poema, e que você falasse um pouco mais sobre... Porque eu acho que você é uma escritora, uma poeta, que não está só na página impressa, ou na página online, no suporte de mim, enfim, digital, etc. Você é uma escritora do corpo na cidade. E a cidade é a cidade de Recife, principalmente, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória, em especial, né, do que a gente antigamente falava da poesia marginal recifense, pernambucana, que hoje a gente fala muito mais da poesia independente, das poetas independentes. A gente tem o falecimento de uma das grandes vozes dessa poesia, que foi o poeta Miró da Muribeca, né? Eu acho que a gente poderia até, de alguma maneira, dedicar um pouco a nossa conversa à memória de Miró, né? E eu queria, talvez em Recife, se a gente estivesse fazendo essa conversa em Recife, talvez não fizesse tanto sentido. Mas a gente está aqui, muitas pessoas são amigos
de Pernambuco, né, do Nordeste, mas outras pessoas estão conhecendo possivelmente seu trabalho agora ou depois do Prêmio Jabuti. Então eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória, porque o que teu livro traz, né? O Araras Vermelhas vai do macro, do histórico, para a caminhada íntima e conecta politicamente o eu individual com a convulsão histórica. Então acho que é interessante a gente te ouvir um pouco sobre essa tua caminhada, Cida Pedrosa caminhando em décadas de carreira, né? Como essa grande poeta que você é. Bom, eu fui morar em Recife em 1978, chegada de Bodocó, uma cidade que não tinha energia, ou tinha energia, mas não tinha televisão. Eu nasci num sítio e morava num sítio que não tinha energia elétrica, não tinha banheiro. Então é desse lugar que eu vinha. Então o susto do Recife é enorme quando o que eu via de imagem é o cinema. Porque os cinemas no interior funcionavam muito. Embora chegassem os filmes todos atrasados e passavam antes de cada filme a propaganda da ditadura. Antes de cada filme passavam os filminhos que era a propaganda de Brasília. Era obrigatório, inclusive. Então, ao chegar em Recife, o meu primeiro choque foi ver as ruas pichadas do tipo tortura, nunca mais. Volta à raiz. Liberdade para os presos políticos. E a primeira pergunta foi, Xaxé, é isso? Né? Então, eu entrei numa escola que todas as aulas que a gente assistia tinha um policial federal na sala, porque meu irmão era o dono do colégio, por isso que eu pude ir, porque eu tive um irmão que se deu bem na cidade, construiu um colégio e levou todos os irmãos, nós todos moramos com ele para estudar, e sob o peso dos 4 mais velhos não poderia estudar, porque trabalhavam na roça com papai e mamãe para nos manter nesse lugar. E aí, este irmão, que tinha sido posto na lista de cassação em 1968, ele acolhia no colégio os presos que iam saindo para ensinar, mesmo que não tivessem ligado diretamente àquela matéria. Exemplo, Zé Arlindo. Ele não tinha terminado o curso de sociologia dele porque ele tinha sido um dos caras que ficaram presos mais tempo. Ele ensinava, foi meu professor de história, o cara era sociólogo, e aí não interessava, os caras precisavam de emprego, a mulher precisava de emprego, e ia ensinar lá. Como essas pessoas eram meus professores, tinha sempre um policial federal na sala. Então, essa coisa da ditadura caiu em mim assim, e eu fui louca, entendendo tudo isso. Aí a raiz chega, eu lembro como se fosse hoje, eu e minha irmã Gigi, sentadinha no muro, na Praça de Santa Amaro, com a raiz discussando na sua chegada. Eu me arrepio até hoje disso. A gente chegou lá de 1 da tarde e começou às 9 da noite, quase a gente apanha quando chegou em casa, porque a gente pegou o Bacurau para chegar em casa, mas nós fomos ver. Então, eu fui atravessada por isso. E ao ser atravessada por isso, e militar no movimento de estudantes independentes, que tinha essa coisa da meninada que veio no movimento estudantil, tudo isso se entrelaça. E que movimento era esse? E aí eu vou chegar no corpo da palavra, a partir inclusive de uma fala de Alice Santana. O movimento propunha-se a tirar a literatura dos escritórios e levá-la para a rua, na máxima. A literatura é do povo, a praça é do povo, como se é do Candor. Nós recitamos por mais de 6 anos, todos os sábados, na rua 7 de setembro. E ali era muito de denúncia, de luta diária. E a gente, onde tinha um canto para recitar, nós íamos. Isso tem 40 anos. Então, eu venho desse lugar, do lugar onde você edita seu livrinho e vende no bar. Vendi. No meu primeiro livro, eu vendi 1000 exemplares, mão a mão. O segundo idem, o terceiro idem, o quarto idem, o quinto idem, o sexto idem. Eu venho desse lugar da mulher que produz o seu livro e vende de forma alternativa. E o povo? Pernambuco é a terra da oralidade. Tu sabe disso. É até, tanto a oralidade dos repentistas, dos... E Pernambuco tem mais poeta que gente, né? Tem mais poeta que gente. Tem mais, toda esquina tem um poeta. E é uma turma que gosta de recitar. Então os saraus, e aí eu vou dizer uma coisa que eu aprendi com a Alice, essa semana lá na Flip, ela disse assim, salvo engano, ela pode ver lá, o sarau é uma página em branco para ser escrita. Gente, no sarau você está lá
Por isso que o Islã é tão bacana. Você está lá, todo mundo chega, diz seu texto, é extremamente democrático, não tem o julgamento a priori que quando você põe no papel você está lascado. No lascado, ou botam para lascar e você ou te ignoram, né? Na maioria das vezes te ignoram. Mas te lascam também, olha. Te lascam, te ignoram. Eu levei com o meu esse ano, levei umas porradinhas, viu? Não, eu já levei tanta porrada, porque tipo assim, tem um crítico de Pernambuco que pegou meu primeiro livro e disse assim, não vou citar que ele está com 86 anos, respeitar a idade das pessoas, tem que... Aí ele disse assim, duvido que essa mocinha exista daqui a 2 anos. Eu morro de me divertir do meu vídeo da minha literatura. Quando você pega alguém de 17 anos e diz com ele, isso é uma loucura. Porque como é que você vai dizer que alguém que está escrevendo aos 17 anos não existirá na literatura? Aí eu fico rindo, ninguém sabe quem é, mas ele, pô, sabe quem eu sou. Exatamente. Porque por conta da personalidade e do corpo, de botar a poesia no corpo, nós somos muito conhecidos em Recife. Quem recita, a cidade absorve os poetas dos sarauos, né? Isso é muito bacana. Miró, a quem a gente dedicou essa mesa, ele é mais conhecido do que o governador, eu tenho certeza. Assim, o enterro dele, que eu não estava com Covid, mandei um texto, disse que foi assim uma catarse. Todo mundo sabe quem é ele. Então, eu tava participando do festival de inverno em Garanhuns, né? Fui falar do meu livro. E aí peguei a van de volta pra Recife, pra pegar o voo pra vir pra São Paulo, né? E aí na van, voltando, tem um monte de gente da produção, os escritores também, todo mundo em Pernambuco. E na van a gente abriu o celular, eram 7h30 da manhã, e apareceu a mensagem assim, Miró morreu. Todo mundo começou a um silêncio absoluto na van, e algumas pessoas começaram a chorar. Assim. Eu me arrepio, inclusive, agora, né? Então acho que realmente, eu acho que Miró, ele era a voz de Recife, assim. Você pode gostar mais, você pode gostar menos, mas Miró era isso, assim, eu acho. E espero que após a morte dele, essa voz seja cada vez mais ouvida nesse país, né, que merece ouvir a voz de Miró. Ele é muito conhecido aqui em São Paulo, Miró da Muribeca, poeta preto periférico, meu filho, ele é mais velho que eu, mas ele é meu filho de Seno Ramos, que está aqui. E ele dizia, você é minha mãe branca, porque eu cuidei dele a vida inteira, porque ele era alcoolista e precisava de acolhida. Então, assim, ele era da minha casa, da minha acolhida, do meu amor, do meu afeto. Ele é meu filho poético. Cida, eu tenho uma última pergunta, já quero passar público para a gente começar a sessão de autógrafos. Eu fiquei muito impressionado com o teu livro em outro aspecto. Ele é muito radical. E quando eu digo radical, eu não estou falando da questão política. Eu adoro essa palavra. eu tô falando que ele é radical. Tem gente que tem medo dessa... Eu amo. Pode me chamar de radical, doidado, que é um elogio. Dione Barreto, sua maravilhosa, eu te amo. Mas ele é radical, Cida, no que mais me interessa na poesia, que é a linguagem, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que fazer um livro tão experimental? Quem está aí com o livro já na mão, vocês pegarem, por exemplo, eu separei aqui a página 90, né, 90, 91, apareceu agora na sala de aula. Né? Por favor, abra uma página 90. Mas é para ilustrar, então vocês vejam, por exemplo, o que acontece no teu livro. O teu livro, ele tem uma série de elementos musicais, né, que estão dentro da poesia. Ele tem uma série de elementos que misturam essa história política com vivências íntimas, né? Ele brinca visualmente com a estrutura do verso aqui na página 90, para quem está olhando, e há alguns momentos, por exemplo, na página 91, em que você implode o verso, né? Como tem aqui essa brincadeira com a palavra bomba, né? Que se torna, o verso bomba, né? Ele se desfragmenta e vira um ruído de letras, né? Então, eu fiquei bem impressionado, né? Porque a gente às vezes tem uma visão muito conservadora hoje em dia da poesia, né? Eu acho que você resgata essa radicalidade da linguagem. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que trazer um poema longo e experimental, né? Eu sou muito inquieta. Quando eu aprendo uma coisa, aí eu já enjoo na literatura, tá? Não sou assim nas minhas relações pessoais. Mas na literatura não é que eu enjoo. Eu quero todos os livros fazer algo. Nádia Campeão, quanta honra você estar aqui, minha amiga. Ave Maria, sou bestinha, te amo. Dione Barreto é uma grande poetisa de Pernambuco, que está ali, Ave Maria do céu.
Agora eu não entendi. Mas eu vou dizer, da linguagem radical. Bom, aí eu faço um livro e experimento. Quando eu vou escrever outro livro, eu já quero experimentar outra coisa. Um dia um crítico disse que eu não tenho estilo literário. Eu não quero ter, eu quero experimentar, porque a cada livro novo eu sou uma outra pessoa. E ao ser uma outra pessoa, eu quero me emburacar por uma nova aventura da linguagem. Por exemplo, o meu livro As Filhas de Lilith são narrativas de 26 mulheres, um livro extremamente porrada, erótico, que se tivesse sido lançado por esses tempos onde o feminismo está explodindo, ele teria tido um caminho muito melhor do que teve, porque eu fiz ele antes de estar essa explosão. Eu concordo, eu vejo o Filhas de Lilith como um livro precursor de muito do que a gente está vendo com as poetas mais jovens, com certeza. Então, assim, aí naquele momento eu experimentei isso. Em seguida, eu não me dei o luxo de fazer algo igual, porque eu poderia ter feito os filhos de Eva, isso ainda está na minha cabeça, de fazer os filhos de Eva para roubar nos homens. Aí,